Sobre esse assunto de Ananias e Safira, é um texto curto, entretanto muito complexo também de se entender e explicar, assim como alguns outros textos e passagens da Bíblia. Mas basicamente Ananias e Safira era o início da igreja primitiva, estavam todos num só pensamento, a Bíblia diz, dividindo aqueles que tinham posses, eles dividiam o que tinham, vendiam e dividiam o que tinham com os mais necessitados, aqueles que desejavam fazer isso. Ananias e Safira intentaram no seu coração e levados, imbuídos por Satanás, e Pedro deixa muito claro isso, que eles foram levados por Satanás a mentirem diante dos apóstolos, né? E a Bíblia diz, consequentemente, diante de Deus e diante do Espírito Santo. Então, o que aconteceu foi que eles venderam uma propriedade. Na verdade, eles não tinham o dever de vender uma propriedade, não foi lhes obrigado isso, vender a propriedade e dar integralmente o dinheiro. Eles poderiam vender a propriedade, dizer para os apóstolos, olha, vendi minha propriedade, estou dando metade, eu estou dando um terço, ficando com o resto. O problema de tudo ali, o grande ponto foi a mentira. Então Pedro fala para eles, como é que é esse negócio? Vocês estão achando que estão mentindo para a gente, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Vocês venderam uma parte, ou melhor, vocês venderam toda a propriedade e estão falando que estão dando a propriedade toda por um valor que, na verdade, vocês ficaram com uma porcentagem desse valor. Então, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Então, o que acontece é que a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher, né? O homem morreu primeiro e depois a mulher entrou também ali com a mesma intenção, também morreu. Mas antes de dar uma conclusão sobre Ananias e Safira, eu quero relembrar um outro evento que aconteceu lá em 1 Coríntios capítulo 5, e Paulo estava advertindo os coríntios. Na época estava rolando uma imoralidade sexual dentro da igreja, pior do que acontece no mundo, então era algo realmente terrível e grave. E Paulo diz para a igreja, e diz assim, olha, até um de vocês aí está saindo com a mulher do próprio pai. E essa pessoa, eu já estou entregando a Satanás, quero que vocês entreguem a Satanás para que o corpo dele realmente pereça, ou a carne pereça, mas o espírito ainda venha a ser salvo. Nessa passagem de Paulo aos Coríntios, fica muito evidente que a pessoa que estava praticando esse tipo de ato, ela era uma pessoa crente, né? Estava na igreja. Pode existir pessoas que estão na igreja, mas não são crentes. Mas quando Paulo fala que, a princípio, para que a carne morra, mas o espírito seja salvo, quer dizer, olha, ela tem a salvação, mas está vivendo uma vida tão dissoluta que é um risco, um perigo ela continuar vivendo nessa vida. Então talvez seja melhor para ela até a morte agora, de uma maneira prematura, para que no dia do Senhor, ou quando ela morrer, ou no dia que o Senhor vier, o corpo dela puder ser restaurado, porque o espírito dela está salvo, mas o corpo ainda não. Eu comentei esse evento de Coríntios porque eu acho que se assemelha muito ao caso de Ananias e Safira. Tá? Na minha opinião, tá? Isso é opinião, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui, interpretação é opinião, tá bom? Pelo amor de Deus. Eu já disse para vocês, são casos difíceis de interpretar. Mas na minha opinião, Ananias e Safira, eles eram sim salvos, faziam parte do corpo de Cristo. Mas, de alguma forma, o apóstolo Pedro identificou essa situação, como o caso daquele homem que saía lá em Coríntios com a mulher do seu pai. O apóstolo Pedro identificou a situação. Não, a Bíblia não relata isso, mas possivelmente ali ele entregou o corpo deles a Satanás. Porque talvez foi identificado a Pedro ali, pelo Espírito, uma condição muito perigosa dessas pessoas que estavam na igreja, mas que possivelmente teriam muitos problemas na sua vida cristã e, quem sabe, poderiam perder a sua salvação mais para frente. Essa é uma hipótese, tá? Uma hipótese. Então, a hipótese que eu acredito é essa, tá? Que eles foram entregues ali para Satanás, deram ouvidos a Satanás, foram entregues ali a Satanás. Satanás, pelo pecado, teve o direito de destruir o corpo deles e, obviamente, a permissão de Deus também, da destruição do corpo, mas para que
o espírito deles pudesse ser salvo. Agora, existe a hipótese também de Ananias e Safira nunca terem crido de verdade, nunca terem nascido de novo, estarem ali brincando e simplesmente aí já estavam condenados à morte por si só, né? Até porque quem não tem Cristo já está condenado à morte. E se foram entregues a Satanás ali para que morressem, que realmente não tinha solução, nunca se arrependeriam, não tinha nenhuma hipótese de arrependimento. Tá? É assim que eu penso. E existe essa hipótese, né, do crente estar tão carnal, tão resistente às coisas espirituais, que ele tende a viver uma vida cada vez mais carnal e afundado no mundo, no pecado, a ponto de nem conseguir mais escutar as coisas do Espírito. E esse crente pode chegar a um nível tão terrível, essa é a minha opinião, mais uma vez falando, que ele pode sim negar sua fé, apostatar da sua fé, na sua falta de crença por Cristo, pela salvação, e assim ele realmente pode aí perecer eternamente no inferno. Mas uma situação tão radical, né, esse ponto tão fora da curva assim, situações extremas em que só o Espírito Santo consegue avaliar, ou então identificar isso e transmitir isso para um líder espiritual, como um apóstolo, um pastor, algum irmão, alguma outra coisa, para isso poder ser revelado e trazido à tona, né? Entenda que mesmo nessas situações extremas o amor de Deus está presente, né? Porque Deus pensa na eternidade, a gente que fica pensando só nessa terra, né? Então o pensamento de Deus é mais ou menos assim, né? Olha, é melhor ele viver 30 anos do que viver 70 e depois pro inferno. Então é melhor ele viver 30, tá fazendo tudo errado, não tá agindo como um verdadeiro cristão deveria agir. Então é melhor, na verdade, ele perder o corpo, né? Perder a vida do corpo, mas ter o espírito salvo por toda a eternidade, do que realmente persistir nessa vida dissoluta, praticamente totalmente insensível ao Espírito Santo, já não ouvindo mais as coisas do Espírito e já a ponto de negar a sua fé. Então viver 70 anos nessa vida desse jeito e morrer negando a Jesus e ir para o inferno. Interessante nesse episódio de Coríntios, né, que mais uma vez se comprova que a salvação não é pelas nossas obras. A salvação é pela graça de Deus e pela nossa fé. Tanto é que aquele cara mesmo estava afundado no pecado, saindo com a mulher, seu pai. Ainda Paulo diz, vou entregar para Satanás para que o corpo pereça. Situação que do jeito que ele está, não dá. Mas para que o espírito ainda possa ser salvo, meio que, como diz a Bíblia, pelo fogo. Né? Chegue lá no céu cheirando fumaça. Já ouviu essa expressão? É uma expressão real, né? Pelo fogo. É interessante também entender que a graça não nega o pecado e o quão destrutivo o pecado é na vida de uma pessoa. A ponto dela estar tão afundada no pecado que pode até chegar ao ponto de negar sim a Cristo. Ensinada como uma maneira perfeita de fazer com que a gente consiga se livrar do pecado.